Olá, pessoal! Hoje nós vamos conhecer um pouquinho da teoria social cognitiva, que foi criada, e desenvolvida por Albert Bandura. Bandura hoje é considerado o maior psicólogo vivo, na psicologia no mundo. Ele é considerado o quarto maior psicólogo da história e vivo. Ele é o maior psicólogo da história. Bandura é um psicólogo que nasceu no Canadá. E hoje ele ainda é catedrático da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Tá? Bandura desenvolveu uma teoria que buscava explicar o comportamento humano nos diversos contextos. Tanto que a sua teoria social-cognitiva ela é aplicada no campo da educação, no campo da saúde, na clínica. Ele é todo um modelo explicativo do comportamento humano. E aí, nessa aula, nós vamos aprender um pouquinho dos conceitos desenvolvidos por Bandura, e em um próximo módulo nós vamos ver a aplicação desses conceitos no contexto educativo. Tá? Então, a teoria social cognitiva, ela primeiro não tinha esse nome. Até a década de 80, a gente chamava a teoria de teoria da aprendizagem social. Tá? O Bandura, ele começou seu processo investigativo científico, de desenvolvimento desse modelo explicativo com base no behaviorismo radical, e que dava conta dos processos de aprendizagem. E em um determinado momento, Bandura viu que não dava para continuar dentro da análise do comportamento, porque ele acreditava em um processo que Skinner negava, que é o processo de modelação. O Skinner fala em modelagem, e vocês viram bastante modelagem em outras disciplinas. O Bandura ele desenvolve o conceito de modelação. O que isso significa? Modelação é a aprendizagem que o sujeito obtém, que ele desenvolve, a partir da observação de modelos sociais. Então, eu aprendo a partir da exposição que eu tenho a outros modelos, ao comportamento de outras pessoas. Então, o que acontece comigo, o que acontece com o outro, vai influenciar na aprendizagem que eu vou ter sobre mim mesmo. E o interessante é que a modelação é um processo muito mais complexo do que a mera imitação. Tem pessoas que confundem imitação e modelação. Imitação é simplesmente repetir o comportamento de outro. É o que a gente vê, por exemplo, com as crianças pequenas. Aquilo que a gente fala, aquilo que a gente faz, as crianças pequenas, elas tendem a repetir. Isso é imitação. Mas modelação vai muito além da imitação, porque há a absorção de regras abstratas e de condutas de comportamento. É como se eu estivesse vendo o que o outro faz, eu compreendo o significado daquele comportamento, compreendo no meu ponto de vista, da forma que eu compreendo, então está dentro da minha cognição pessoal, o que significa aquilo e tento utilizar aquele modelo em situações futuras comigo. Não quer dizer que eu vá repetir aquele comportamento da forma exata como ele faz, tá certo? Mas eu vou modelando o comportamento a partir da ação do outro. E esse conceito de modelação foi crucial para a separação do Bandura do behaviorismo. Por quê? Porque o Skinner, ele acredita que o comportamento ele vai ser reforçado, ele aumenta a sua probabilidade de acontecer a frequência se o sujeito ele recebe uma consequência por aquele comportamento. Então, ele não admitia, por exemplo, que o comportamento de outra pessoa seria capaz de influenciar na frequência, ou seja, na verdade, a consequência do comportamento de outra pessoa, a consequência sobre essa outra pessoa seria capaz de influenciar na frequência do meu comportamento. Tá claro? Então, foi aí, nesse ponto da modelação, que as duas abordagens se dividiram. A partir da década de 80, a abordagem começou a se chamar teoria social cognitiva, e eu vou explicar a vocês por quê. Social cognitiva, porque é uma abordagem que acredita no poder das crenças sobre o comportamento humano, mas também não invalida a importância do contexto social.
Muito pelo contrário, né? O Bandura vai nos dizer o seguinte: o sujeito, ele acontece, o comportamento, ele acontece na medida que o sujeito, com todos os seus inputs pessoais, história de vida, história genética, né, condições sociais, condições culturais, todos os fatores pessoais do sujeito, eles vão se relacionar com o ambiente circundante, com o ambiente, o contexto proximal com que esse comportamento vai acontecer. Fatores pessoais relacionados com o ambiente vão disparar determinados comportamentos. Então, o que o Bandura vai dizer é que o comportamento, ele é mediado, ele é determinado por algo que a gente chama de reciprocidade triádica, né? Comportamento, ambiente e pessoa, eles são recíprocos nessa tríade. Isso também significa que existe entre eles algo que a gente chama de determinismo recíproco. Não existe um fator que seja preponderante sobre o outro. Nem o ambiente é preponderante aos fatores pessoais, nem o comportamento, nem os fatores pessoais é preponderante a cada um deles. É, de fato, uma reciprocidade. Como é que eu posso dizer? Uma reciprocidade equivalente entre cada um dos três fatores, tá certo? Então, para a Bandura, do ponto de vista de concepção de homem, o comportamento ele é determinado pela tríade homem, fatores pessoais, ambiente, que são as condições daquele momento, e o comportamento que o sujeito emite, tá? E aí, o Bandura ele vai nos dizer o seguinte: o sujeito, ele possui algumas capacidades, e essas capacidades, né, esse homem possui algumas capacidades, e essas capacidades vão determinar seus comportamentos e vão determinar seu plano de curso de ação. Então, para a Bandura, nós temos uma capacidade simbólica. O que significa capacidade simbólica? Capacidade que nós temos de interpretar e dar significado aos fatos, aos acontecimentos da vida. Temos uma capacidade preditiva, que é a capacidade de antecipar eventos. Então, a gente já imagina o que pode acontecer se a gente se comportar de determinada forma. Então, o nome disso é capacidade preditiva. Temos uma capacidade vicariante. Alguém sabe o que significa vicariante? Quer dizer capacidade de observar, tá? Ele trabalha muito com esse conceito de aprendizagem vicária, que é aprendizagem por observação. Lembram lá do conceito de modelação que eu falei. Tá? Então, ele acredita na nossa capacidade vicariante, que é de aprender observando o outro. Ele também acredita na nossa capacidade autorregulatória, né? E esse processo de autorregulação, por exemplo, ele é amplamente estudado na educação e na saúde, que é a nossa capacidade de regular nossas emoções, nossa cognição, nossa motivação e nosso comportamento. E acredita na nossa capacidade autorreflexiva, que é de elaborar cognições, conteúdos, crenças sobre nós mesmos. E dentro dessa capacidade autorreflexiva, por termos a capacidade autorreflexiva, Bandura acabou isolando uma variável fundamental para o desenvolvimento humano, que hoje é uma das variáveis mais pesquisadas quando a gente fala de comportamento, que chama-se autoeficácia. A autoeficácia é uma crença que nós temos na nossa capacidade para realizar um curso de ação e para atingir determinado desempenho numa tarefa. A crença de autoeficácia, ela diz respeito ao quanto você acredita na sua capacidade para realizar algo. E ela é central dentro da teoria social cognitiva. Porque, segundo Bandura, nós vamos nos engajar em tarefas, nos engajar em atividades de acordo com o que nós acreditamos se somos capazes ou não de fazer aquela atividade. Então, pense aí na sua vida, hoje, acadêmica, profissional. Quando você escolheu fazer psicologia, você acreditava na sua capacidade de ser um bom psicólogo depois do curso, não é verdade? Quantas pessoas não escolhem fazer medicina, por exemplo, porque não acreditam na própria capacidade para enfrentar um vestibular da medicina ou de estudar para o curso? Então, a autoeficácia é um conceito hoje central, amplamente estudado, né, nos diversos contextos, o impacto dessa autoeficácia.
Mas é importante a gente fazer uma diferenciação, porque as pessoas confundem muito autoeficácia, autoestima e autoconceito. Autoconceito, eu vou começar de trás para frente. O autoconceito é aquela concepção geral que você tem de você mesmo. É como você se enxerga. É a imagem que você tem de você. Isso é autoconceito. E o autoconceito, ele tem duas variáveis aí. Um que é a autoeficácia, que é o quanto você acredita na sua capacidade para realizar determinada atividade. É como se fosse um senso de competência. E a outra é a autoestima, que é o quanto você valoriza aquilo que você acha de você. Então, se você acha que você é uma pessoa, se você gosta daquilo que você sabe de você, você normalmente tem uma autoestima elevada. Se você não gosta, você queria ser uma pessoa diferente, você acha que a forma como você é não é bacana, aí a autoestima normalmente é baixa. Já a autoeficácia, observem que a autoestima é um conceito muito amplo. A autoeficácia é específica. Eu posso me achar muito boa para escrever textos, né? Mas não me acho boa, não confio, não tenho autoeficácia para fazer cálculos. Isso não abala a minha autoestima, né? Então, porque eu sei que eu sou boa em uma coisa, mas não sou boa em outra coisa. E qual é o impacto da autoeficácia? Por que a autoeficácia é tão importante, então? Aí o Bandura ele consegue dizer que a autoeficácia ela é importante em alguns processos. Primeira coisa no processo cognitivo. Então, o fato de eu saber que eu sou bom ou não sou bom, acreditar se eu sou bom ou não sou bom em determinadas atividades, me fará pré-dizer se eu terei bons resultados ou não. Me faz antecipar esses resultados, né? Pelo menos a ideia que eu tenho sobre esses resultados. A autoeficácia também afeta os processos motivacionais. Então, segundo ele, e diversas pesquisas brasileiras e internacionais já confirmam isso, quanto mais o sujeito é confiante na sua capacidade para realizar determinada tarefa, mais motivado e engajado ele ficará naquela tarefa, certo? E os processos afetivos, porque se você não acredita na sua competência para realizar determinadas tarefas ou atingir determinados objetivos, você tende a ficar ansioso e desenvolver sintomas de estresse se aquela tarefa for importante para você. Imagina que você está conseguindo um emprego novo e lhe pedem para fazer algo que você acredita que você não é capaz. Como você se sente? Tranquilo? Ou você fica mais estressado? Fica preocupado? Aí, à medida que você vai fazendo, você vai percebendo que você consegue fazer aquilo bem. O nível de ansiedade ele vai diminuindo, porque a sua crença de autoeficácia ela está fortalecida. E, por fim, a autoeficácia ela tem um impacto importante nos processos de decisão. A gente toma decisões na nossa vida muito baseado naquilo que a gente acredita que é capaz de fazer. Né? Volta ao exemplo lá de quando vocês escolheram psicologia. Se você acreditasse que você não seria capaz de ser um bom psicólogo, você teria escolhido psicologia? Algo do tipo, eu acho que eu nunca vou ser um psicólogo, mas eu vou fazer psicologia mesmo assim. A gente não faz isso. A gente escolhe aquilo que a gente acredita que a gente tem condição de fazer, de desenvolver e de se dar bem. Então, a autoeficácia ela vai influenciar nos processos de tomada de decisão. Então, processos cognitivos, processos motivacionais, processos afetivos de decisão são os 4 processos que a autoeficácia impacta. Imagina, eu estou dando a vocês contextos acadêmicos, contextos escolares, contextos de carreira, mas imagine o impacto disso em diversas áreas da nossa vida. Inclusive quando o sujeito precisa entrar em um tratamento de saúde que requer dele engajamento, que requer dele controle comportamental e motivacional. Ele precisa acreditar que ele é capaz de fazer aquilo. Tá? Aí vocês podem estar se perguntando, tudo bem, a autoeficácia é super importante, eu já entendi isso. Já entendi o que é autoeficácia, já entendi onde ela impacta. Mas como é que a autoeficácia é criada? Por que a gente tem autoeficácia elevada em algumas áreas, mas não tem autoeficácia elevada em outras áreas? Como é que isso se formou? Então, toda a teoria de Bandura é em cima dos processos de aprendizagem. Segundo ele, a gente
aprende, né? A gente desenvolve o nosso senso, a nossa confiança na nossa capacidade para desenvolver determinadas tarefas. Se a gente desenvolve, e hoje a gente já tem um conjuntinho aí de crenças de alta eficácia alta e baixa nos diversos aspectos da vida, isso significa que não há um momento que esse desenvolvimento de alta eficácia acaba. A gente tem o tempo inteiro a nossa alta eficácia para as diversas tarefas, elas são aumentadas ou diminuídas, à medida que as experiências de vida vão passando. E quais são as experiências, o que pode acontecer na nossa vida que faz mexer com a nossa alta eficácia, aumentar ou diminuir. E aí ele lista as fontes de aprendizagem ou fontes de desenvolvimento da alta eficácia, que são as experiências pessoais, que é a maior fonte, a mais forte, que é aquilo que você faz. Você se propõe a fazer uma atividade e você tem um resultado super positivo. Sua crença de alta eficácia em relação a essa atividade depois desse resultado vai estar mais alta ou mais baixa? Mais alta, porque você teve resultados positivos. E isso é muito importante porque resultados positivos é aquilo que a gente traz de mais forte na formação da crença. Mas também nós podemos fortalecer a nossa crença de alta eficácia pelas experiências vicárias. Lembram que é vicária? Que é a nossa experiência de observação do comportamento do outro. Então, se eu tenho um modelo social, alguém que eu me identifico, alguém que eu acho que tem mais ou menos as minhas características, e essa pessoa consegue algo, essa pessoa tem um resultado positivo, eu logo entendo que se ela conseguiu, eu também posso conseguir. Então, o fato de outra pessoa ter um resultado positivo fortalece a minha crença de alta eficácia. Daí a importância, por exemplo, que os movimentos sociais hoje dão sobre a questão da representatividade. Você ter diversas figuras que representam as minorias em contextos de sucesso, né? Então, você ter minorias raciais, de gênero, de orientação sexual, ocupando posições importantes no meio social, né? Porque isso tem um efeito de produzir alta eficácia em outras pessoas também, tá? Além da experiência vicária, nós temos a persuasão verbal. O que é isso? Ou persuasão social, que é o outro que me sugere, que critica, que indica, né? São pessoas que vão dentro do nosso círculo social, que vão dizendo, você pode, você não pode, você consegue, eu confio em você. São todas formas de fortalecer a crença de alta eficácia do sujeito, tá? Então, aquilo que a gente fala para as pessoas, as nossas indicações comportamentais, se acreditamos ou não no sujeito, vai influenciar na sua crença de alta eficácia. E, por fim, seus estados fisiológicos e emocionais, que é como ele se sentiu quando ele participou de determinada atividade. Então, às vezes, ele não teve até um bom resultado, mas não se sentiu bem, não gostou. Não era aquilo que ele queria, e aí a sua crença de alta eficácia, mesmo com resultado positivo, ela não é fortalecida, porque a pessoa não estava se sentindo bem com aquela atividade, certo? Então, quando a gente fala de teoria social cognitiva, o que é o mais importante para a gente perceber? A teoria social cognitiva, ela vai nos trazer um arcabouço, um modelo explicativo, né, importante sobre os diversos comportamentos. Claro que ela não dá conta de tudo, e claro que esse vídeo que eu fiz aqui para vocês, ele não dá conta de todo o arcabouço da teoria social cognitiva, né? Existem muitos outros conceitos que não estão aqui colocados. Mas aqui a gente já tem uma ideia, né? E aí eu vou fazer um resumo agora. Yes! Então, o que a gente viu em teoria social cognitiva? Reciprocidade, determinismo recíproco, reciprocidade triádica, homem, ambiente, comportamento. Nós vimos a importância das crenças, nós vimos a importância do meio social, a importância dos inputs, nós vimos a importância, a centralidade da crença de alta eficácia na teoria, e eu dei essa ênfase aqui para vocês especificamente por conta do contexto educacional, né? A crença de alta eficácia, a gente viu o conceito, a gente viu o impacto
e a gente viu as fontes de aprendizagem da crença de alta eficácia. Como é que a gente aprende ou desenvolve determinadas fontes de aprendizagem. Qual é o grande marco da teoria social cognitiva que a distingue do behaviorismo? O Bandura acredita que a gente aprende a partir de modelos sociais, que é um processo que ele chama de modelação. Tá bom? Então, esse é só um videozinho inicial, com os conceitos gerais, sobre a teoria social cognitiva. É uma teoria bem ampla, bem completa, que dá conta de um monte de fenômenos e tem sido muito pesquisada atualmente, tanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos, quanto na Europa. Existem diversos pesquisadores testando a aplicação da teoria social cognitiva nos diversos contextos de atuação. Tá bom? Então, após assistir os vídeos, lembrem de ler os textos, lembrem de procurar mais material. E para essa disciplina especificamente, é importante que vocês pensem como eu vou aplicar o conteúdo da teoria social cognitiva na criação da minha ferramenta psicopedagógica. De que maneira o que Bandura traz vai colaborar para a minha ferramenta? Que elementos eu vou levar dessa teoria para a ferramenta psicopedagógica? O que eu tenho que colocar lá na minha ferramenta para ajudar o sujeito a desenvolver a alta eficácia? O que eu tenho que criar para que as pessoas elas saiam basicamente mais fortalecidas, mais confiantes sobre o seu senso de competência para aquilo que eu estou me propondo. Tá bom? Então, a gente se vê no nosso encontro presencial. Tchau, gente!